Você já reparou como o mundo está barulhento, mas, por dentro, você sente silêncio demais? É aquele vazio que não aparece nas fotos, não combina com os filtros e não aceita os conselhos prontos. Talvez você esteja funcionando, entregando tarefas, sorrindo para a câmera, mas a alma está vazia. Se for você, respira fundo, não do jeito de técnica e sim de sinceridade, porque hoje vamos atravessar essa secura juntos. Não é fraqueza sentir esse oco. Às vezes, ele é um alerta. Algo essencial se perdeu no caminho. Você deu e não percebeu que se esqueceu de beber água no deserto. Já aconteceu com profetas, com reis, com gente comum. Elias, depois de grandes vitórias, sentou debaixo de um arbusto e pediu para desistir. Isso não é falta de fé, é desgaste da alma. Você não é o que lhe faltou. A boa notícia é que o vazio não é um fim. O vazio é um convite. Quando todas as fontes secam, resta buscar a fonte. A minha alma tem sede de ti, canta o salmista no deserto, lembrando que a verdadeira água não está nos aplausos, no like, no próximo objetivo, mas no Deus que preenche o que nenhum sucesso alcança. Hoje, em 5 movimentos, vamos encarar a raiz do vazio, entender por que ele volta mesmo depois de conquistas e aprender como se abrir à presença que sustenta, não com fórmulas mágicas, mas com caminho, verdade e vida. Permita-se ser enchido. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 13 e 14, Nova Versão Internacional. Jesus diz que quem bebe apenas da água do poço volta a ter sede, mas quem bebe da água que ele dá se torna uma fonte interior, jorrando para a vida eterna. Não é poesia vazia, é promessa de saciedade real. Pergunte a si mesmo agora, onde você tem buscado matar a sede? Trabalho sem descanso, aprovação sem limite, relacionamentos que não curam? Nomeie seu poço. Nomear a fome é o começo da cura. Fique comigo até o final e escreva nos comentários uma palavra que descreva sua sede hoje. Isso vai ser parte da sua oração. Vazio não é fim, é convite. Em breve, uma história que traduz seu cansaço, a revelação que reorienta desejos, práticas diárias para reabastecer a alma, e um fechamento para caminhar acompanhado, não isolado. Hoje, a fonte encontra você. Vamos juntos até lá. Deixa eu te contar uma história antiga que parece ter sido escrita para o agora. Uma mulher caminha ao meio-dia até um poço, sozinha, no calor que até o vento evita. Ela não escolheu aquele horário por acaso. Escolheu porque carrega vergonhas e olhares. O vazio, muitas vezes, tem horário alternativo. A gente vai quando ninguém vê. Vergonha não é endereço final. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 7 ao 26, Nova Versão Internacional. Jesus está cansado e pede água. Ele atravessa fronteiras culturais, quebra a solidão daquele meio-dia e inicia uma conversa que vai do balde ao coração. Ele fala da água viva, daquela que não depende do caminho até o poço. A mulher tenta discutir religião, lugares sagrados, tradições. Jesus responde com verdade que cura e com presença que preenche. Respire fundo em silêncio e apenas ouça. Deus encontra a gente no caminho. Talvez você também tenha buscado em horários escondidos, navegando sem parar, comprando o que não precisava, colecionando vitórias externas com derrotas íntimas. Você até sabe falar de Deus, mas falar não enche. A conversa muda quando ele senta à beira do seu poço, chama pelo nome e oferece algo que não é performance, é presença. Conheci alguém que sempre foi o forte da família. Ele dirigia tudo, resolvia tudo, e por dentro era um quarto sem móveis. Quando entendeu que precisava parar de levar balde para poços vazios, começou um simples ritual. Antes de desbloquear o celular de manhã, colocava a mão no peito e dizia: Jesus, enche o que eu não alcanço. Não foi explosivo, foi progressivo, e o vazio, que parecia concreto, começou a rachar. Pequenos rituais abrem grandes nascentes. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 4 ao 8, Nova Versão Internacional. Elias se senta, desiste e dorme.
Um anjo toca nele, dá pão e água e diz: levante-se e coma. Não é reprimenda, é cuidado. Não é discurso, é sustento. Depois disso, Elias caminha 40 dias com o alimento daquela visita. O vazio não é só ausência de coisas, é presença de cansaço, culpa e dispersão. É querer caber em expectativas que não vestem você. É construir identidade com material reciclado de outras pessoas. E às vezes é trauma. Perdas que nunca foram choradas, promessas que viraram pedras no bolso. A alma não cabe em rótulos. Quem você tem sido quando ninguém precisa de você? Sobrando tarefas, faltando sentido, quem sobra? Essa pergunta não acusa, ela liberta, porque revela que há um você além do que você entrega. Salmos, capítulo 63, versículos 1 ao 3, Nova Versão Internacional. No deserto, Davi diz que a alma tem sede de Deus. O corpo o deseja como em terra seca e exausta, onde não há água, e que o amor de Deus é melhor do que a vida. Não é fuga, é foco. Quando o amor de Deus se torna critério, o resto volta ao lugar. Faça um inventário honesto. Escreva 3 lugares onde você tenta matar a sede e sempre volta com mais sede. Nomeie sem medo. O inventário não é punição, é mapa. O que é nomeado pode ser entregue. Na próxima parte, vamos sair do diagnóstico e entrar no coração da revelação. Por que a sede volta? Como se forma a fonte interior? E o que Jesus quer dizer quando fala em água viva que jorra? Se essa história do poço conversou com você, guarde uma frase para o dia. Antes do sermão, Deus oferece pão. Coloque essa frase em algum lugar visível. Há um versículo que passa rápido e quando a gente vê, já foi. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 28. Nova Versão Internacional. A mulher deixou o cântaro e voltou à cidade. Deixar o cântaro é mais do que largar um objeto. É largar a rotina que mantinha o vazio girando. O que você precisa deixar hoje para poder voltar diferente? Encontro verdadeiro muda prioridades. Às vezes, o vazio vem de expectativas que viraram dívida emocional. Eu tenho de ser suficiente para todos. Não tem. Nem você, nem eu, nem ninguém. Só a fonte é suficiente. Outras vezes, o vazio vem da comparação infinita. O algoritmo nos vende vitrines como se fossem espelhos e tem a culpa silenciosa. Coisas que fizemos ou não fizemos e que continuamos pagando com autoacusação. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 20, Nova Versão Internacional. Mesmo quando o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Isso não é permissão para o erro, é caminho para o perdão. Culpa não paga sede. 3 vezes por dia, feche os olhos por 10 segundos e repita: Jesus, dá-me da tua água. Não é amuleto, é aliança. Você está lembrando ao coração quem é a fonte. Chegamos ao coração da mensagem, o ponto em que o vazio deixa de ser apenas um sintoma e se revela como um convite à fonte interior. Quando Jesus fala em água viva, ele não está prometendo uma emoção permanente, nem um estado constante de euforia. Ele está prometendo presença que jorra mesmo quando a paisagem é árida. Isso muda tudo. A fonte é uma presença. A sede volta quando confundimos poço com fonte. Poço é um lugar externo, trabalho, relacionamento, reconhecimento, rotina religiosa, até ministério. São bons e podem ser necessários, mas a fonte não é um lugar, é um quem. Quando o coração se apega mais ao balde do que ao doador da água, a sede volta. Às vezes, volta com juros. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 4 e 5, Nova Versão Internacional. Jesus diz: permaneçam em mim, como os ramos na videira. Separados dele, nada podemos fazer que permaneça. Permanecer é mais do que visitar Deus nos domingos, é habitar. O vazio encolhe quando a alma encontra moradia. Habitar é diferente de visitar. Na linguagem de Jesus, a fonte interior é o Espírito Santo vivendo em nós,
tornando a presença de Deus uma realidade prática. Não é misticismo difuso, nem mera lembrança de um dia especial. É o Deus conosco, se tornando Deus em nós. Quem crê recebe esse presente. Não é por desempenho, é por graça, favor que não merecemos, mas nos é dado. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículos 37 ao 39. Nova Versão Internacional. Jesus, no último dia da festa, convidou os sedentos a virem a ele e beber, dizendo que do interior de quem crê fluirão rios de água viva. Ele falava do Espírito que os crentes receberiam. O verbo é no plural, rios. Não é gota, é abundância. Graça não é gota, é rio, porque a alma pode estar com os canos entupidos. Mágoa crônica, orgulho disfarçado, culpa não entregue, pressa que vira modo de vida. Tudo isso cria bloqueios. A água está lá, mas não flui. Deus não nos pune com secura, Ele nos chama a desobstruir o coração. Faça um desentupimento honesto. Escreva 3 nomes ou eventos que ainda doem. Diga em voz baixa, eu entrego a ti. Perdoar não é aprovar, é soltar a corda que te prende ao passado. Soltar a corda libera o rio. Como se recebe essa água? Aproximando-se. A fé é a mão aberta que recebe, não é força mental, é confiança prática. Diga, com sinceridade, Jesus, eu creio, ensina-me a permanecer. Permanecer é disposição diária, não evento isolado. E permanecer tem 3 pilares simples: palavra, oração e comunidade. A palavra de Deus não é apenas um livro antigo, é alimento. Quando você lê para ouvir, não para cumprir meta, a Escritura se torna lugar de encontro. Comece pequeno. Um salmo por dia, um evangelho por semana. Leia devagar. Substitua as perguntas: o que isso exige de mim? Por o que isso revela sobre Deus? Quem Ele é, alimenta quem você é. Orar é ficar onde a água corre. Não é sobre desempenho eloquente, é sobre constância. Use palavras simples. Estou cansado. Estou com medo. Estou grato. Enche-me. E depois de falar, fique. Deixe a alma aprender a silenciar. O silêncio não é vazio, é espaço para a presença. Gente cura gente. O Espírito age por meio de abraços, conselhos, confissões e risos. A fonte flui mais quando ramos estão ligados à videira e uns aos outros. Se você se isolou por vergonha, medo ou decepção, peça a Deus coragem para tentar de novo. Não precisa entrar gritando. Comece sentando na última cadeira e pedindo oração. Constância vence seca. Há 2 armadilhas frequentes quando falamos em disciplina espiritual. A primeira é transformar prática em medalha para medir valor. A segunda é descartar a prática, porque Deus me ama de qualquer jeito. As 2 secam a fonte. A primeira por orgulho, a segunda por negligência. Disciplina não compra amor. Disciplina abre espaço para amor. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 ao 13. Nova Versão Internacional. Paulo diz que aprendeu a estar satisfeito em qualquer situação, podendo todas as coisas naquele que o fortalece. Contentamento não é conformismo, é raiz na fonte. Quem está plantado bebe mesmo quando chove menos. Contentamento é raiz, não rendição. O vazio se alimenta da pergunta: quem sou eu sem a minha utilidade? No reino, a resposta é audaciosa: você é amado antes de ser útil. Isso humilha o orgulho e cura a vergonha. Na cruz, Jesus esvaziou-se para que você fosse preenchido. Na ressurreição, Ele inaugurou uma vida que não depende da gangorra das circunstâncias. Você pode trabalhar muito e ainda assim estar pleno, porque o seu valor não depende do que você entrega, mas de quem te habita. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, Nova Versão Internacional. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Essa é a matemática da fonte. Pela lógica do amor, a escassez não manda no coração. Escreva uma carta de 3 linhas para si mesmo, começando com:
Eu não sou minhas métricas. Eu sou amado em Cristo. Leia em voz alta. Guarde na carteira. Amor antes de métricas. Há vazios que não se resolvem com bons hábitos, porque são vazios de ausência. Alguém partiu, um sonho desfez, uma porta fechou. Deus não apressa o luto. Ele habita nele. Salmos capítulo 34, versículo 18. Nova versão internacional. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Perto não é longe. Salvação não é atalho. É companhia que não abandona. Deus não foge do choro. Assim como o corpo precisa de higiene, a alma precisa de rotinas que limpem os resíduos do dia. 3 sugestões. 1. Exame do coração ao anoitecer. Onde me afastei da fonte hoje? 2. Gratidão concreta. 3 pequenos presentes do dia. 3. Desconexão intencional. Um período sem telas antes de dormir. Higiene não produz água, mas remove o que a suja. E se eu fizer tudo isso e continuar me sentindo vazio? A honestidade abre espaço para milagres. Às vezes a graça está atuando em subterrâneos. Lembre da semente. Por um tempo, tudo o que acontece é invisível. A chamada é permanecer. O rio corre mesmo quando você não o escuta. Permanecer é uma decisão. No mundo recebemos para depois entregar. No reino, entregamos e recebemos no processo. Generosidade abre canais. Quando você abençoa, ora por alguém, compartilha o que tem. A água flui por você. Quem rega será também regado, diz Provérbios, capítulo 11, versículo 25, nova versão internacional. É a economia do céu. Ninguém perde quando partilha amor. Generosidade desentope o coração. Alguns vivem secos porque tentam controlar também a fonte. Pedir é vulnerável, parece fraco, mas a fraqueza é porta. Peçam e lhes será dado, diz Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7, nova versão internacional. Pedir não é manipular, é admitir que precisamos. Agora, 1 minuto de oração guiada. Onde você está, diga: Jesus, eu trago meu vazio. Eu trago meus poços e meus cântaros. Ensina-me a permanecer. Sopra teu espírito sobre mim. Fique em silêncio por alguns instantes. Deixe que a presença nomeie aquilo que você nem sabe pedir. Silêncio também é oração. Algumas épocas da vida parecem longos invernos. Devocionais cansam. A igreja parece distante. Os amigos não respondem. Você não está perdendo a fé. Você está sendo chamado a confiar de modo mais profundo. A videira continua viva no inverno. Raízes trabalham quando ramos descansam. Se você permanecer, a primavera volta. Promessas não caducam no frio. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 23 ao 25, nova versão internacional. Guardemos firme a esperança, sem vacilar, porque fiel é o que prometeu. E não deixemos de nos reunir, antes, encorajemo-nos uns aos outros. É no encontro que a chama se mantém. Fidelidade é amor com pernas. Como saber que a fonte está mesmo em ação? Sinais. 1. Você reage com menos impulsividade. 2. Suas decisões passam a consultar a vontade de Deus. 3. Sua alegria deixa de depender do feed. 4. Você reconhece limites sem colapsar em culpa. 5. Você ama melhor as pessoas que não podem te retribuir. Nenhum desses sinais vira troféu. São evidências discretas de água viva. Escolha um desses sinais para observar nesta semana. Anote momentos em que você o percebeu. No sábado, agradeça. A água viva deixa rastro. A proposta de Jesus não é emocionar você por 15 minutos. É plantar uma fonte. Isso significa que sim, haverá dias de sede, cansaço e lágrimas. Mas haverá rio, mesmo assim. E quando você beber, outros beberão de você também, porque rios não carregam apenas água, carregam vida. Se essa revelação te alcançou, escreva: eu escolho permanecer. E compartilhe com alguém que está caminhando no deserto. O cinismo é uma estratégia comum do coração seco. A gente ri de tudo para não chorar de nada. Cinismo protege, mas não cura.
A cura começa quando arriscamos confiança, confessar pecados, admitir limites, pedir oração. Tiago, capítulo 5, versículo 16, Nova Versão Internacional. Confessem pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessar não é espetáculo, é cuidado. Deus também nos alcança pela beleza. Música, arte, natureza, amizades fiéis. Tudo isso são canais por onde a fonte corre. Reserve pequenas peregrinações de beleza. Caminhar sob árvores, ouvir um salmo cantado, olhar o céu ao entardecer. Não é fuga espiritual, é lembrança de que a realidade é maior que as telas. Beleza é mensagem de Deus. Com a fonte apresentada e desobstruída, vamos agora aprender práticas concretas para o dia a dia, passos que você pode dar ainda hoje para não voltar com o cântaro vazio. Amanhã retome, mesmo se hoje falhar. Constância transforma a sede em caminho. Vamos transformar revelação em caminho. Você não precisa de uma lista impossível. Precisa de um modo simples de permanecer. Pense em regra de vida, não como prisão, mas como trilhos. Trilhos não arrastam o trem, só o mantém na direção certa. O motor é a graça. Simplicidade sustenta constância. Antes da primeira tela, primeiro encontro. 3 passos em 5 minutos. 1. Silêncio de 20 segundos, respirando o nome de Jesus. 2. Um salmo em voz baixa. Escolha um por semana para decorar trechos. 3. Uma oração curta. Entrega e enche. Se tiver mais tempo, acrescente um evangelho 5 minutos de leitura. Não faça para zerar tarefa, faça para ouvir. Salmos capítulo 5, versículo 3. Nova Versão Internacional. Pela manhã apresentamos nossa oração e ficamos aguardando. Aguardar é parte da oração. Deixamos espaço para Deus responder ao longo do dia. O meio da tarde costuma ser terra seca. Instale um micro-ritual de 10 segundos. Mão no peito, olhos fechados. Jesus, dá-me da tua água. Se puder, beba água. Revise o dia com 3 perguntas. 1. Onde estive perto da fonte? 2. Onde me afastei? 3. Do que sou grato? Entregue culpas e preocupações. Desligue as telas 30 minutos antes de dormir. Pequenos passos mudam grandes rotas. Comprometa-se com um encontro semanal, presencial se possível, onde você possa ser conhecido, não só útil. Participe não como consumidor, mas como família. Ore por alguém, ofereça escuta, receba oração. Se não tiver comunidade, comece com 2 amigos e um pão. Jesus aparece quando 2 ou 3 se reúnem no nome dele. Toda semana visite um arquivo do coração. Pergunte: quem eu ainda prendo? Nomeie, escreva, ore. Se puder, perdoe. Se não puder, peça a vontade de perdoar. Perdão é processo. E quando for seguro e sábio, busque reconciliação. Leve a fonte para o que você faz. Comece reuniões com um momento de silêncio interno. Trate pessoas como imagem de Deus. Isso muda e-mails, prazos e conflitos. Defina limites santos. Dizer não é proteger o sim que importa. O vazio cresce quando vivemos sempre excedidos. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, Nova Versão Internacional. Façam tudo de coração, como para o Senhor. Isso desliga a alma da escravidão da aprovação e liga ao propósito. Use o celular de forma intencional. Desative notificações desnecessárias. Crie ilhas de atenção plena. Blocos sem interrupção. Coloque aplicativos em pastas com nomes de propósito. Estudo, servir, descansar. A tecnologia vira serva quando tem lugar e hora. Limites são pontes para a paz. Separe um tempo semanal para parar. Não como prêmio por produtividade, mas como profecia. Deus sustenta você mesmo quando você para. Faça aquilo que te devolve humanidade. Cozinhar, caminhar, brincar, arte e comunhão. Descanso não é fuga, é culto. Marque no calendário um bloco de descanso sagrado nesta semana. Proteja como protegeria uma consulta médica. Escolha um gesto de bondade anônimo por semana. Pague um café, escreva um bilhete,
doe tempo ou recurso. Generosidade não é sobre ser herói, é sobre lembrar quem nos habita. Procure alguém mais maduro na fé para conversar uma vez por mês. Leve perguntas, ouça conselhos, peça oração. Ao mesmo tempo, ofereça escuta para alguém mais novo. Rios têm nascente e foz. Você recebe e entrega. Disciplinas são canais, não metas. Mantenha um caderno de sede e fonte. Anote poços que te secam, sinais de água viva, respostas de oração. Escrever torna visível o invisível. Relendo, você verá fidelidade nos detalhes. Alimente-se de beleza que aponta para Deus. Uma música que eleva, um filme que pergunta, um poema que abre janela. Não é substituir a oração, é ampliar a percepção. Nos conflitos, busque verdade em amor. Diga o necessário com respeito. Escute com atenção. Negocie limites, peça perdão rápido. Graça não é silêncio diante do erro, é firmeza com ternura. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, Nova Versão Internacional. Seguir a verdade em amor nos faz crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Crescer é deixar a água alcançar áreas antes secas. Não meça sua vida por dias, meça por estações. Em cada estação, pergunte: o que Deus está formando em mim? Paciência, mansidão, coragem. Faça parceria com essa formação. Ajuste rotinas para cooperar. Quando você quebrar a rotina, e vai acontecer, não desista. Recomece no próximo minuto. Culpas alimentam o deserto. Recomeços alimentam o rio. Escreva em algum lugar: recomeçar é espiritual. Recomeçar é espiritual. Jesus, eu te entrego meus poços e meus cântaros. Eu recebo tua água viva. Ensina-me a permanecer na tua palavra, a falar contigo em todo tempo e a caminhar com teu povo. Mostra-me hoje um gesto de generosidade. Limpa canais entupidos, cura dores antigas e faz de mim fonte para outros. Amém. Se alguma prática desta parte te tocou, anote agora um passo claro, curto, simples, com data, e compartilhe para que alguém caminhe com você. Se você chegou até aqui é porque a sua sede não é curiosidade, é decisão. O vazio tentou contar a sua história, mas hoje você ouviu uma outra voz. Não é a voz do desempenho nem do desespero, é a voz que, à beira do poço, disse: eu te conheço e mesmo assim te quero. A fonte já te visitou. Vimos que o vazio não é sentença, é convite. Nomeamos poços. Lembramos de Elias e da mulher samaritana. Ouvimos a promessa do Espírito que jorra como rios e aprendemos práticas pequenas que, com constância, mudam rotas grandes. Não se trata de virar outra pessoa amanhã. Trata-se de ser habitado hoje. Onde você está, una a sua voz à minha. Jesus, eu reconheço meu cansaço e meu vazio. Eu deixo meus cântaros no chão e recebo tua água viva. Ensina-me a permanecer em ti, a ouvir tua palavra, a conversar contigo nas ruas e em casa, e a caminhar com gente que me lembra de ti. Cura o que doeu, perdoa o que falhei, fortalece o que é bom. Faz de mim uma fonte para a minha família, para meus amigos, para quem eu nem conheço. Tu és a minha água. Amém. Você não precisa mais andar só. Escolha um passo. 1. Um encontro diário antes da tela. 2. Um gesto de generosidade anônimo. 3. Um pedido de ajuda a alguém de confiança. Escreva o que escolheu e coloque uma data. Compartilhe nos comentários uma palavra que resuma sua sede e sua esperança hoje. Isso vira memorial. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Nova Versão Internacional. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz à medida que vocês confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Encher e transbordar. É isso que ele faz. Se esta palavra te abençoou, curta, compartilhe com quem precisa de água e se inscreva para caminharmos juntos. Escreva "Eu escolho permanecer" nos comentários. E durante a semana, volte a este vídeo quando a sede apertar. Há água aqui para você. Hoje começa uma vida que jorra.
Se você pensou em desistir, não se culpe. Peça companhia. Fale com alguém agora. Procure ajuda profissional se for necessário. Fé e cuidado caminham juntos. Há uma mão estendida para você hoje. Pedir ajuda é coragem. Escreva para alguém de confiança hoje e marque um encontro simples, pessoal.